Olá pessoas, tudo bem? Aqui é o professor Cleiton Lopes, que trabalha no Colégio Artesep. Bom, hoje a nossa aula está voltada para o número 19 do nosso material, cujo tema se chama Radioatividade, as emissões radioativas. Bom, tio, quando a gente fala sobre radioatividade, eu preciso saber o que seria elas. É bem simples, galera. É a transformação nuclear, ou seja, de um núcleo de um átomo, em qual o seu nuclídeo vai emitir para nós partículas ou ondas. Isso aí é bem preocupante, professor. Por que é bem preocupante? Porque eu preciso saber quais são essas partículas e essas ondas que são emitidas. Aí, agora você falou bem. Então, primeiro, você tem que lembrar o que seriam os seus nuclídeos. Os seus nuclídeos é um conjunto de prótons e nêutrons, aonde nós sabemos que é o núcleo do nosso átomo, ou esse núcleo vai ter uma característica de isótopos para nós. Agora, tio, fala para nós sobre as partículas mais importantes e a onda eletromagnética mais importante que a gente mais utiliza. É simples, nós temos duas partículas que utilizamos sempre em quase todas as nossas atividades, que é as partículas alfa e as partículas beta. Tio, a partícula alfa, ela tem 4 unidades em sua massa, logo ela vai ter 2 prótons, porque a carga vai ser positiva, para a sua caracterização. Legal. Já a beta é diferente. A beta, ela não tem nenhuma unidade em sua massa, ou seja, a liberação da partícula beta faz com que a característica do elemento seja isóbaro, que o elemento formado a partir de outro elemento vão ter massas iguais. Lembrando que a nossa partícula beta, ela é considerada como um elétron, porque a sua carga é o quê? Negativa. E a nossa onda eletromagnética, que vai ser nada mais, nada menos do que a gama. Logo, a onda eletromagnética, galera, ele não tem massa e nem tem carga. Mas, olha o que eu vou falar, é incrível. Todas as vezes que tiver uma reação que envolva as partículas betas e as partículas alfas, sempre a onda eletromagnética gama está no meio dessa reação. Não esqueçam disso. Bom, o senhor falou sobre as 3 principais que mais utilizamos, mas também temos outras partículas, professor. O senhor sabe quais são as outras partículas? Vamos aqui. Nós temos também 4 outras partículas que são utilizadas. Não são tão quanto utilizadas como as partículas alfa e betas, mas elas são usuais, que são a partícula de próton. Logo, o próton vai ter a massa de 1 e a sua carga de 1. Lembra aí? Nós vamos ter o nêutron, que vai ter a sua massa de 1 e sua carga de 0. Ah, professor, olha o núcleo aí, os prótons. Lembra lá na formação do núcleo do átomo? Beleza. E vamos ter o que chamamos de antielétron, que é o nosso positron. Ele é o nosso antielétron. Por quê, professor? Porque ele tem uma carga positiva e a sua massa é 0. Então, eu posso dizer que ele também vai ter uma característica muito parecida com a beta. Mas por que, professor, com a beta? Porque a beta, ela tem uma carga negativa. Então, ela pode ser considerada um elétron para a gente. 0 menos 1. Se o meu positron é o antielétron, então ele é um anti-beta. Podemos então classificar ela também nessa mesma aplicação. Por isso, muito cuidado, que tem alguns livros, algumas questões que costumam utilizar ele nessa aplicação. E nós temos a partícula neutrino. Não confunda neutrino com onda eletromagnética.
Por quê, professor? A partícula neutrina, ela também não tem carga e nem massa. Ela é uma partícula. Já a gama é uma onda para a gente. Bom, agora a gente vai entender ela um pouquinho melhor fazendo as suas reações. Desse jeito, nós vamos ter a aplicação dela e vamos ver como funciona ela na sua íntegra. Vamos lá, pessoas? Agora nós vamos resolver a aplicação da nossa reação nuclear. Como o tio tinha falado sobre a aplicação das nossas partículas. Eu vou usar as duas partículas que são mais utilizadas em nível de questões. Então, vamos lá. Bom, para falar sobre reação nuclear ou transformação nuclear, precisamos entender que são as nossas partículas voltadas ao nosso núcleo atômico que são transformadas em outro, para nós, característica de elemento. Foi feito. Vamos lá, pessoas. Agora o tio vai fazer a aplicação das nossas duas partículas mais utilizadas em nossas reações ou em nossas questões. Para que a gente possa entender isso, nós temos que verificar assim: reação nuclear ou transformação nuclear é a partícula do núcleo atômico que transforma um elemento químico em outro elemento para a gente. Eita, professor, que coisa estranha! E como é que acontece isso? Bom, foi como eu disse para vocês. Podemos fazer eles de várias maneiras, mas as maneiras mais aplicáveis que nós temos são duas. É a de fissão nuclear e a de fusão nuclear. A nossa de fissão nuclear é romper o núcleo de um átomo, fazendo com que ele faça suas emissões ou decaimento, liberando partícula e ou ondas para a gente. E a fusão nuclear é quando a gente pode unir dois átomos para que eles formem um outro átomo para a gente, tá bom? Bom, quando a gente fala sobre a reação nuclear, nós temos também de dizer que eles podem estar classificados na tabela periódica a partir do bismuto. Como assim, professor, a partir dos bismutos? É bem simples. Após o nosso bismutos, nós temos umas misturas de isótopos, misturas de núcleos para a gente. Está localizado na nossa tabela periódica, tá bom? Então, vamos lá, vamos ser felizes e vamos verificar o que é um decaimento para nós. Gente, quando falamos em decaimento ou emissão, nós vamos falar sobre a aplicação de um átomo ou de um elemento que vai ser rompido seu núcleo para formar outro. Seguindo o seguinte exemplo, eu tenho aqui o nosso urânio. Pô, legal, tio. O nosso urânio tem massa de 235, logo ele tem um número atômico de 92. Quando ele rompeu o seu núcleo, ele liberou uma partícula. E a partícula liberada para nós foi a nossa partícula alfa. Professor, não esquece, porque todas as vezes que são liberada uma partícula alfa, também a gente libera a partícula, não, a onda. Qual onda? A onda eletromagnética gama, professor. Beleza, nós não podemos esquecer dela, tá aqui. E como ela tem carga zero, massa zero, não se coloca ela dentro das reações, mas ela pode sim ser aplicada a partir do momento que a questão cobrar isso, tá bom? Então vamos lá. O que acontece, professor? Quando o meu urânio ele é rompido e libera essa partícula, ele vai me formar um outro elemento. E professor, que legal!
E para formar esse outro elemento, as nossas partículas, ou a partícula alfa participativa, precisa fazer algo. O quê? Quando for uma partícula alfa, ela vai diminuir 2 unidades de sua carga e 4 unidades de sua massa. Vamos verificar isso aqui no cálculo? Então vai lá, professor, mostra pra gente. Eu tenho 235 em sua massa. A nossa setinha de reação tio vai colocar igual a 4. Por quê? Será a nossa massa da partícula alfa. Bom, mais 0. Por que 0? Por causa da gama que nós temos aqui. E eu pretendo encontrar o meu elemento, que vai ser o tório aqui, nesse caso, X. Então, vou colocar aqui como se fosse X. Então, gente, é super fácil e super tranquilo. 4 mais 0 dá 4. 4 vai passar para o outro lado. Logo, a massa do tório vai ser de quanto? 231. Olha como é simples. E como é que a gente faz, professor, para encontrar o número atômico dele? Também aplica do mesmo modo. 92. Setinha de reação vai ser igual. Vou descer o meu valorzinho de 2, que é o número de próton da partícula alfa positivo, mais a quantidade de carga de gama, é uma onda, sempre ela vai participar quando tiver beta e alfa, e o elemento que nós estamos à procura, ou seja, o número atômico do tório. Seria qual, professor? 92 menos 2. Logo, o número atômico desse tório para nós vai ser quanto? 90. Ah, professor, olha que legal. Então significa que o urânio, que sofreu um rompimento nos seus núcleos, liberou para nós a partícula alfa e a onda eletromagnética. Depois disso, formou o nosso elemento tório aqui. Fechou, beleza, foi legal. O que foi que aconteceu? Toda partícula alfa, ele diminui 2 unidades em sua carga e 4 unidades em sua massa. Agora, professor, nós precisamos utilizar o tório na aplicação da partícula beta. Agora tu falou bem interessante. A partícula beta, isso. Então, como é que vai funcionar a partícula beta? Ah, tio, eu não sei. Vem aqui que eu vou te mostrar. Eu tenho o tório que nós já descobrimos aqui, ó. Que a massa dele é de quanto? 231. E o número atômico dele é 90. O que é que nós vamos fazer? Vamos utilizar o nosso beta. Lembra que o beta, como a massa dele é 0, então o elemento formado por ele em sua liberação vai ser isóbaro, ou seja, vão ter massas iguais. Então a gente nem precisa se preocupar com isso. Logo, para a sua carga vai ter um aumento na sua unidade de carga, ou seja, no número atômico do outro elemento. Vamos compreender? Vem aqui contigo. Olha só isso. Resolvendo, eu tenho 231 igual. Qual é a massa do nosso beta? 0. Logo, eu vou achar quem? X. Quem vai ser X para a gente? Vai ser a massa do nosso elemento protactínio. Se não me engano, é protactínio. Tá bom? Ah, tio, foi fácil, mas não esqueçam, galera, não esqueçam de jeito nenhum, toda vez que tiver uma emissão de partícula alfa ou beta, aqui existe a participação da nossa onda eletromagnética, tá bom? Agora, vamos encontrar a nossa quantidade para o número atômico. Olha como é simples. É 90 igual menos 1
Mas tu já sabe que vai ser zero, então para que eu vou colocar, né? Vou colocar x aqui porque vai ser 91. Logo, ele passando para esse lado, sabemos que vamos ter o número atômico de 91. Dessa maneira, quando se rompe novamente o núcleo de um átomo, podemos ter um outro átomo formado aí dentro dessa reação, ou dentro dessa emissão, ou dentro desse decaimento para nós. Então, tio, faz aí uma justificativazinha bem rápida para a gente poder fechar o pacote. Vamos fechar aqui o pacote. Vem comigo. Quando falamos em radioatividade, nós temos as duas partículas mais importantes. Quais são? Alfa e beta. Quando for alfa, ele é interagindo com um processo de emissão no núcleo do elemento, ele vai fazer o quê? Vai diminuir 2 unidades de sua carga e 2 unidades de sua massa. Quando for beta, no núcleo do átomo, ele vai fazer o quê? Vai manter a massa e vai aumentar a sua carga. Beleza, tio. Nas duas, sempre vai ter a participação da nossa onda. Qual é essa onda eletromagnética? A onda gama para nós. Então, professor, nós podemos concluir que quando falamos em radioatividade, falamos em partículas. Quando falamos em partículas, falamos em transformações de um elemento para um outro tipo de elemento. É isso daí. E quando ocorre toda essa transformação, envolve cargas e massas para nós. É desse jeito. Pessoas queridas, então, de já, eu agradeço muito por você estar assistindo a nossa aula e fique sempre atento na nossa agenda online. Pessoas, tchau, tchau e até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus.